E aí, meus queridos irmãos e amigos, colegas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E nós estamos aqui permanecendo, continuando, meditando, refletindo na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, comentado, refletido por nós. Cada trecho, cada capítulo. Muito obrigado por continuar conosco nessa jornada. Se você está recebendo pela primeira vez, bora com a gente, leia também, reflita também, junto comigo. E nós estamos já no capítulo 22 de Mateus, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. E diz assim a palavra do Senhor. E de novo Jesus lhe falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Diga aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o campo e outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas, os caminhos, e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo daqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Notou ali um homem que não trazia vestes nupciais e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E até aqui que nós vamos ler e refletir mais uma parábola de Jesus. E nós temos um conjunto aqui de parábolas, né? Nós já refletimos alguns. E estudando um pouco e vendo o que alguns autores dizem, que existe um conjunto aqui nesse final do Evangelho de Mateus, que essas parábolas Jesus estava falando abertamente do quanto ele estava sendo rejeitado pelo seu próprio povo, né? Era a rejeição do rei, a rejeição do reinado de Jesus, né? E aí Jesus conta essa parábola especificamente, e os ouvintes ali eram mais uma vez os religiosos, os líderes religiosos da época, em que Jesus estava tentando abrir os olhos deles de quem ele é. Jesus continua o seu ensino, né, e fala do banquete, onde esse rei foi rejeitado. E uma curiosidade legal aqui sobre a época, o contexto em que estava inserido essa história. Os banquetes e as festas de casamento, geralmente naquela época dos reis, eram banquetes assim muito grandes, enormes, que tinham capacidade de receber uma cidade inteira para essa celebração. E eles tinham o costume de celebrar pelo menos 7 dias, às vezes até mais, iam essas celebrações de casamento. Então a preparação era algo que demandava muito tempo, muito trabalho, muitos animais, né, eram oferecidos, engordados, preparados, sacrificados para isso. Então existia uma preparação muito grande, até as roupas eram preparadas muito tempo antes, para que tudo fosse conforme cada rei e cada exigência de um rei, né? Então era algo muito importante. Quando isso era rejeitado, era um insulto muito grande ao rei que estava oferecendo essa celebração.
Esse era o contexto, mais ou menos, para entender o tamanho da rejeição. Não era simplesmente não ir em um dia de casamento, né? Tinha todo um contexto em volta disso, né? Os convidados tinham que se preparar para isso. Muitas vezes tinham que se preparar porque ficariam 7 dias se fosse um trabalhador, no caso, ou se tivesse em um lugar distante, tudo isso. Então tinha toda uma preparação para participar dessa celebração. E a ênfase aqui na nossa parábola é sobre os convidados. Quem foram os convidados? Os convidados esperados, conforme a parábola, responderam com indiferença. Eles não deram importância a esse convite, a essa celebração, a esse banquete oferecido de graça para eles. Esses convidados trataram o convite com indiferença e não o receberam. Como diz na parábola, os convidados não eram dignos dessa celebração. Apresentaram também outros convidados, e os convidados que não eram esperados, porém eles responderam não com indiferença, mas com alegria, mesmo não estando preparados para esse banquete, para esse convite de graça, né? E aqui tem também uma ênfase em que Jesus dá sobre um convidado em específico, em que pode ser chamado de o mau convidado que estava no meio dos bons e dos maus, que não se preparou, não colocou conforme as exigências do rei, que eram as roupas para uma festa, ou alguns autores dizem da roupa, e alguns autores dizem da limpeza da roupa. Podem ser as duas situações. Fato é que ele não estava preparado para a ocasião. E o que isso traz de ensinamento para nós? Que esse convidado mau não respondeu positivamente, assim como os primeiros convidados, que nem foram. Esse ainda foi, mas não foi conforme o rei exigia que ele estivesse ali. Mais um exemplo. E esses exemplos trazem para nós uma coisa muito importante. Esse convite, assim como nessa parábola, um convite de graça, de celebração, de abundância, de plenitude, de alegria, de estar em um momento muito importante, mesmo não merecendo, simplesmente sendo convidado, não tendo pago nada para isso, não tendo feito nenhum tipo de sacrifício para isso, a não ser a roupa ou o tempo fora do seu lugar. Recebendo isso convidado, nós precisamos ter uma resposta a esse convite de graça. E a resposta precisa ser positiva. E assim é nas nossas vidas com Deus. Nós podemos trazer uma reflexão aqui sobre a graça de Deus. A salvação das nossas vidas é de graça. Nós recebemos um convite e precisamos responder positivamente a esse convite. Deus espera de nós uma resposta, e essa resposta move dele mesmo dentro de nós, conscientemente, que estamos respondendo positivamente a um convite que não merecemos. Quando não respondemos positivamente a esse convite, nós precisamos refletir uma coisa muito importante também. Quando não respondemos positivamente a esse convite de graça, nós demonstramos que, na verdade, não entendemos verdadeiramente quem é esse rei e o que é esse reino. Se nós entendemos que podemos rejeitar ou que tratamos com indiferença, assim como na parábola, nós ainda não entendemos a importância desse rei e desse convite para as nossas vidas. Assim como a graça, se nós achamos que podemos rejeitá-la, nós não entendemos quem é esse Deus da graça e o que é o tamanho dessa graça. Reflita sobre isso. Pense sobre a importância desse convite e dessa celebração. E que nós não temos a opção de rejeitá-lo. Se achamos que temos, não o entendemos. Temos também a ênfase que Jesus deixa muito claro que um dia
haverá um juízo. E não só nessa parábola, mas em várias outras. Jesus enfatiza isso. E detalhe, Jesus estava muito próximo do tempo que ele seria crucificado, que ele morreria. Ele nem deu ênfase nisso nessas parábolas. A ênfase, na maioria delas, é sobre algo que aconteceria no futuro e acontecerá um dia, que é um juízo. Haverá um juízo, uma prestação de contas. Haverá um dia que todos passarão por esse juízo. E nós não podemos esquecer desse grande alerta, dessa grande ênfase de Jesus em vários momentos, em quase todas essas parábolas. Conclui-se num resumo de que precisamos ter uma resposta positiva a um convite da graça de Deus. Essa parábola, mais uma vez, abre os nossos olhos para como nós temos respondido a tudo aquilo que Deus tem nos oferecido através da vida de Cristo. Qual é a sua resposta? Nós não merecíamos esse convite, nós não merecíamos essa celebração, mas Ele já fez e já ofereceu. E qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido a sua resposta? Pense nisso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor preparou um banquete, uma grande celebração para nós. E esse banquete, essa celebração é uma vida de comunhão plena com o Senhor, oferecida através da vida de Cristo. E o Senhor nos convida a esse banquete. O Senhor nos convida a essa festa e a essa mesa. E a nossa resposta precisa ser positiva ao Senhor. A graça abundante veio já sobre nós através de Cristo. E nós precisamos responder conscientemente, positivamente, Deus, em direção a esse banquete, mesmo sem merecermos, mas celebrarmos e passarmos esse tempo com o Senhor, nunca nos esquecendo que haverá um dia de prestação de contas e de juízo sobre tudo isso que o Senhor nos ofereceu e nos oferece a todos os que tiveram oportunidade. Então, Deus, que o Senhor possa tocar em cada coração através do Espírito Santo, na revelação da Tua Palavra, alcançando cada coração. Eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe você.